E o nosso tema hoje à noite é transforme suas adversidades em pérolas. Você tem ali na imagem uma ostra aberta com uma pérola dentro. E está pequenininha ali, mas eu vou ler para você. Como reagir à falação, à ofensa, ao descrédito e à traição. Tá bom? Vamos ver primeiro um pouquinho como é que a ostra produz a pérola. Como ela produz, como ela é formada. E ficou muito pequenininha a letra, né? Se alguém estava precisando fazer exame de vista, você vai fazer agora na igreja. Tá bom? Ver se teu óculos está bom. Obrigado, Carl. A pérola é formada no interior da ostra. Tá? São coisas ruins que acontecem com a ostra, mas essas coisas ruins que acontecem na vida dela produzem dentro dela coisas boas. Olha a ligação com o testemunho que acabamos de ouvir, né? Coisas ruins na sua vida, o plano do diabo é acabar com você, destruir você. O plano de Deus em ter permitido coisas ruins acontecerem na sua vida é para que essas coisas ruins que aconteceram ou estão acontecendo produzam coisas boas dentro do seu coração. As ostras possuem um mecanismo de defesa para agentes irritantes que possam, eventualmente, passar por seu poderoso sistema de proteção, que é a concha. Ao detectar um corpo estranho em seu interior, pode ser um grão de areia, por exemplo, a ostra começa a liberar sobre esse corpo uma substância chamada nácar. O nácar envolve o corpo estranho, suspendendo o incômodo que a rejeição do mesmo possa causar na ostra. Ao longo do tempo, a ostra vai depositando novas camadas de nácar sobre a camada já existente. São esses depósitos de nácar sobre o agente irritante, eu quero chamar a sua atenção, é um agente irritante, que formam as tão admiradas pérolas, né? Tão valorizadas no mundo das joias. Vamos seguir? Então, Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que conseguiu transformar adversidades em pérolas, né? Eu queria saber se nós temos aqui hoje à noite pelo menos 3 pessoas, só 3, tá? Que podem levantar a mão dizendo, eu não tenho nenhuma adversidade na vida. Quem pode levantar a mão rapidamente aí? 3 pessoas temos pelo menos? Não temos nenhuma adversidade na vida? Então a mensagem é para todos nós, amém? Eu também não levantei a mão, não. Né? E Jesus, ele também teve adversidade na vida, mas ele soube transformar essas adversidades, essas irritações, em pérolas. Tá? E a primeira delas, que nós vamos ver, foi aquela que eu estou chamando de falação desnecessária. Jesus, ele, em Mateus 16, 13 e 14, você pode abrir a sua Bíblia, a projeção, se quiser nos ajudar, pode nos ajudar e depois voltar para o slide. Diz assim, ó, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então, o que nós estamos chamando de falação desnecessária? É quando alguém começa a falar que você é aquilo que você não é. Quando alguém fala que você é aquilo que você não é. E isso é muito chato, não é verdade? Então, às vezes, isso causa irritação. Jesus, lembre-se que ele nunca disse que ele era Elias,
ele nunca insinuou que ele era João Batista, mas as pessoas começaram a identificá-lo como se ele fosse. Então, as pessoas estavam dizendo que Jesus era o que ele não era. Normalmente, quando fazem isso com você, isso é irritante, isso não é agradável, isso é chato. E Jesus, ele não respondeu a essa falação desnecessária com irritação. Ele venceu todos esses desafios, ele aproveita a ocasião para confirmar a revelação aos discípulos que ele era o Messias, e ele não, ao invés de acreditar no que estavam dizendo que ele era e que ele não era, Jesus não se abalou, não se irritou, porque a convicção que Jesus tinha do que o Pai tinha dito que ele era, não se abalava quando ele ouvia que as pessoas diziam que ele era o que ele não era. O que ele tinha ouvido o Pai declarar que ele era? Um filho amado. Um filho amado. Ele não era Elias, ele não era João Batista, ele estava acima desses todos. Então, quando o povo estava dizendo que ele era o que ele não era, estavam rebaixando ele. A comparação era para baixo. Mas, quando dizem que o que você é, a pessoa que você não é, se você não tiver certeza da sua identidade em Cristo, você se abala. Mas se você tiver certeza, você pode não ser abalado, né? E você pode separar as coisas. Não, isso é o que ela pensa sobre mim, mas isso não é o que Deus pensa sobre mim. Isso é o que ela acha que eu sou, mas isso não é realmente o que eu sou. Então, se fizerem isso com você, como fizeram com Jesus, transforme essa irritação, transforme esse incômodo em uma pérola dentro de você. Segundo exemplo de Jesus, ele transformou a ofensa em uma pérola. É muito difícil você lidar com a ofensa. Nós tivemos aqui uma aula maravilhosa sobre ofensa no curso Bases da Vida Cristã, dia de semana. Foi pastor Fábio que deu, se não me falha a memória. Mas a ofensa é algo que você precisa aprender a lidar com ela. E Jesus é um exemplo para você sobre como lidar com a ofensa, transformar essa coisa ruim numa coisa muito boa. Eu quero que você dê uma olhadinha em Mateus 12, do 22 ao 24. Aí estão ofendendo Jesus, falando uma palavra muito dura, muito ofensiva com ele. Diz assim, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Quando Jesus fez esse milagre, o povo abriu o coração para reconhecê-lo como Messias. Quando eles falam assim, não é esse o Cristo? Tá? Eles estavam entendendo que somente o Messias poderia fazer um milagre como aquele que eles haviam presenciado. Quando os fariseus que estavam ali viram isso acontecer, imediatamente eles mudaram o rumo das coisas e o que eles falaram foi uma grande ofensa para Jesus. Eles disseram que Jesus tinha feito aquele milagre usado por Belzebu. Belzebu era o nome que eles davam para Satanás, para o diabo, né?
E o significado é o Deus da mosca, o Deus que está em cima daquilo que está se deteriorando, de coisas que cheiram mal. E quando Jesus sofre essa ofensa à sua reputação, né? A sua reputação, eu sei que é algo caro para você, e Jesus ele não se deixou levar por essa ofensa. John Bevere, pastor, ele foi muito feliz quando ele escreveu um livro com o título, né? Só o título já diz tudo, que a ofensa é uma isca de Satanás, né? E quando o diabo usa alguém para te ofender, tá? E você come essa isca, o que ele pretendia fazer na sua vida vai acontecer. Então, a ofensa que a pessoa fez com você era só uma isca. E o diabo estava torcendo, morde essa isca. Pega a sua ofensa e bota para dentro do seu coração. E Deus estava olhando para você também e dizendo, reage igual meu filho, né? Não deixa essa ofensa entrar no seu coração e contaminar todo o plano que eu tenho com você. Jesus, ele venceu essa areia que estavam tentando colocar dentro dele. Ele sofreu essa calúnia. Ser caluniado não é fácil. Ter a sua reputação atingida não é fácil. E Jesus, nesse momento, isso estava acontecendo com ele, estava sendo caluniado, estavam atingidos, os fariseus estavam atingindo sem dó a sua reputação publicamente. Ele havia acabado de libertar um endemoniado e os fariseus dizendo, o endemoniado é ele. Né? Mas Jesus transformou a ofensa em uma pérola. Você tem vencido as ofensas que as pessoas têm dirigido a você? Ou você tem sido sempre vítima delas? Qual o resultado que a ofensa tem gerado na sua vida? O diabo ainda tem certeza que ele pode usar alguém para te ofender, que você vai sair dos planos de Deus? Então, você precisa tirar a fé que você deu ao diabo. O diabo, pelas vezes que você ficou profundamente ofendido e o plano de Deus se estragou naquele momento na sua vida, o diabo tem fé que se ele fizer de novo vai dar certo. Então, você precisa, hoje à noite, fazer essa oração. Jesus, me ajuda a transformar essa dor, essa irritação, quando alguém me ofende, a transformar isso numa pérola. Me ajuda. Irmãos, se nós pudéssemos fazer o que Jesus fez e o que a Bíblia ensina sem o Espírito Santo, nós faríamos. Ora, tudo isso nós não fazemos sem a ajuda do Espírito Santo. Mas você só pede ajuda quando você se sente limitado. Quando você reconhece que sozinho não dá. E você só quer ser transformado quando você fica chateado, triste, infeliz por não conseguir, como filho de Deus, reagir como Deus esperava. Então, se você está acostumado, quando você é ofendido, você ofende, esse não é o plano de Deus. Apesar de Jesus ter sido ofendido duramente aqui nesse momento, mas ele não paga com a mesma moeda. Não é? Ele não ofendia quem lhe ofendia. Isso é fácil? Não é fácil. Não é, não é fácil. Mas nós temos o Espírito Santo. A carta que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, que é a carta de Paulo aos Efésios, né? A primeira parte da carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala dos benefícios que você tem do seu relacionamento com Jesus Cristo.
ele fala assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais. 3 capítulos. A partir do capítulo 4, que nós começamos semana passada, domingo passado, até o capítulo 6, então justamente a metade final, por ele frisar bastante para os crentes na cidade de Éfeso o que é a vida, você ter a sua vida em Cristo. Aí do capítulo 4 em diante, ele fala dos resultados na vida prática, que isso vai trazer santidade no seu relacionamento com as pessoas, nos seus relacionamentos familiares, e aí no último capítulo, capítulo 6, vai te dar discernimento, força e coragem na batalha espiritual. Então, ser ofendido não é fácil. Você sabe o quanto dói, mas você não tem desculpa em pagar a ofensa com uma outra ofensa, porque você tem um modelo que é Jesus. Amém? Então ele é o seu irmão maior. Os irmãozinhos menores aprendem com os irmãos maiores, né? Então, estava observando ontem, hoje a Creu com a irmãzinha dela, pequenininha, né? Toma conta direitinho, está ali, né? Então, os irmãos menores aprendem com os maiores tomam conta. O seu irmão maior é Jesus, você tem que aprender com Jesus, né? Você tem que olhar para Jesus não só para querer ir para o céu ter vida eterna, mas para modelar o seu coração de acordo com o coração dele. Então, se Jesus transformou a falácia desnecessária sobre a vida dele em uma pérola, ele te desafia a seguir o exemplo dele. Se Jesus transformou a ofensa que ele recebeu, né, alguém como Jesus, um coração tão puro, tão santo, alguém dizer, olha, ele está sendo usado pelo chefão do inferno. Que ofensa tremenda. Mas Jesus não saiu dos planos do Pai, não largou a mão do arado por causa dessa ofensa, mas ele seguiu o plano até o final. Jesus ele também transformou uma outra coisa em pérola. Vamos ver. Ele transformou o descrédito em pérola. Um exemplo, ele fazendo isso, você encontra em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Diz assim, e partindo dali, chegou à sua pátria, ou à sua cidade, seria melhor, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, ele chega durante a semana em Nazaré, e chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, a sinagoga estava cheia, ouvindo, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Aí você entende que não era elogio que estavam fazendo, tá? Era um descrédito. E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra. Aí você entende também que Jesus fez a leitura que eles estavam fazendo um descrédito, não era um elogio. Não era assim, quem diria, hein? Esse aí não era nada e agora está assim tão abençoado. Não, era um descrédito. Era ao contrário, tipo assim, quem é ele para que nós possamos dar crédito àquilo que ele está falando? E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, estava sendo desonrado, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus estava ali, então, sofrendo descrédito. E eu acredito que alguma vez na vida você também já passou por isso que Jesus passou, né? O descrédito. Às vezes, até as crianças sofrem esse descrédito da parte dos pais, às vezes da parte do cônjuge, mas pode ser no trabalho, pode ser na escola. Jesus sofreu esse descrédito
aonde ele deveria ser mais valorizado. Eles poderiam ter feito a mesma análise sobre Jesus, mas chegado a uma outra conclusão. Me acompanhou? Assim, rapaz, quem diria, hein? Da nossa cidade, morou ali na nossa rua, conhecemos seus pais, seus irmãos, suas irmãs. Olha como Deus o está usando, olha como Deus tem abençoado. Mas eles não falaram nesse sentido de admiração positiva, mas era um descrédito. E Jesus fala, não estou sendo honrado. Não estou sendo honrado na minha cidade. E você já conseguiu, quando você se sente desonrado, desacreditado por alguém, transformar isso numa pérola dentro de você? Se alguém não acredita no seu valor, ela tem esse direito. Mas eu quero te dar uma boa notícia. A pessoa que conhece melhor os seus defeitos é aquela que te dá mais valor. Não é o seu cônjuge, não olha para o lado. É Jesus Cristo. Seu cônjuge também conhece seus defeitos, mas Jesus conhece os seus defeitos melhor do que o seu cônjuge. Mas Jesus te dá um valor imenso. Jesus não hesitou em morrer na cruz por você. Ele faria isso de novo, por você. Ele acreditou em você. Ele te deu crédito. Ele pensou assim, por ele vale a pena morrer. Por ela vale a pena morrer. Né? Vou pagar esse preço, vou pagar a conta dela, eu pago. A conta dele eu pago. Então, Jesus nos dá esse exemplo, chega na sua cidade, com o maior desejo de abençoar aqueles que foram crianças junto com ele naquela cidade, Nazaré, adolescentes, jovens, né? Os mais velhos que ainda estavam vivos. O maior desejo que eles conhecessem agora ele revelado como o Messias de Israel, o Filho de Deus, primogênito, unigênito. Gente, ele chega lá, ele sofre esse descrédito. Alguém já disse que você não ia ser nada na vida? Né? Alguém já disse que da onde você veio você não vai chegar a lugar nenhum? Como é que você lida com o descrédito? Jesus é um exemplo para nós. E, em último lugar, Jesus ele transformou a traição em pérola. Quem vai te trair não é seu inimigo. Quem pode te trair é seu amigo. Não é verdade? Jesus, de certa forma, ele não foi traído por um inimigo, porque no último encontro dele com Judas, e nós sabemos que Jesus não mente, ele fala assim, amigo, você trai o filho do homem com um beijo? Então, às vezes, quem te trai é o seu parente, é quem está perto, é quem está junto. Né? Quantas vezes em negócios, né, aquela pessoa que você mais confia, você investiu, você apoiou, e é ela que vai te trair. E Jesus viveu isso também. Né? Por isso que Jesus, ele não vem do céu adulto para morrer na cruz e vai embora. Ele vem para viver a nossa vida. Ele vem para passar pelas nossas experiências. Ele vem para isso acontecendo com ele e ele reagindo da forma que Deus queria, ele deixasse para eu e para você o modelo, o exemplo. Não é? Como eu volto a dizer, não é para você crer em Jesus só para ir para o céu. É para você ir para o céu, mas enquanto você não vai para o céu, é para você ir ficando parecido com ele. Não é? É para você ir imitando o seu irmão maior. E as pessoas que estão mais sujeitas a te trair são, às vezes,
aquelas que estão mais próximas, são seus amigos, pessoas que talvez você ame e confie. Elas podem trair você. E Jesus, em Mateus 26, 47 a 50, narra ele tendo essa experiência. É uma das últimas experiências amargas que Jesus passa neste mundo. Diz assim, ó, Jesus, contudo, lhe perguntou, amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Então, ele é traído por alguém que ele chamou de amigo. Então, Jesus, ele recebeu esse motivo de irritação. Jesus poderia ter reagido com o ódio, com a raiva, como às vezes nós fazemos, né? Ficamos com ódio, com raiva de quem nos traiu, mas Jesus não esboça nenhuma raiva, nenhum ódio com Judas, apenas admiração. Puxa, você vai fazer isso comigo? Tem certeza? Né? É isso mesmo que eu estou vendo, que está acontecendo? E Jesus poderia fazer qualquer coisa com Judas ali, inclusive condená-lo, né? Mas Jesus não faz isso. Então, pode passar aí, por favor, Cauã. Eu quero te convidar a falar com Deus hoje à noite que você quer ficar mais parecido com Jesus. Amém? É fácil mostrar que nós somos crentes quando essas coisas não estão acontecendo, mas o seu testemunho se eleva quando essas coisas acontecem com você e você não reage na carne, você reage no Espírito, você reage imitando Jesus. Deu para compreender? É nisso que Deus vai estar usando você para o seu testemunho impactar seus vizinhos, seus parentes, seus conhecidos. Porque se quando você sofre a falação desnecessária, a ofensa, o descrédito e a traição, pense comigo, e você reage carnalmente, como todo mundo reage, isso é testemunho? Isso vai impactar alguém? Saber que você é de Cristo, mas você reagiu como todo mundo faz? Mas, por outro lado, se você sofrer essas coisas e você reagir como Jesus, as pessoas vão ficar de queixo caído. Assim, como pode? Elas vão chegar para você e falar assim, me dá a receita. Como é que você conseguiu? Não é? Não pagar com a mesma moeda. Então, é para isso que nós vamos orar hoje à noite. Amém? A não ser que você queira continuar sendo vítima dessas coisas tão destrutivas. Jesus não foi vítima. Ele superou. Não seja vítima. Supere. Amém? Na carne não dá, irmãos. Na carne não dá. Mas nós temos o Espírito Santo. Ele é real. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos parecidos com Cristo. Então vamos ficar em pé, vamos orar? Posso beber sua água, amor? Agora que nós vamos orar, eu peço que você pense um pouquinho antes de orar, porque você precisa você orar. Não é você esperar eu orar e ficar só calado dizendo amém. Porque a minha oração não é a sua oração. Mas eu quero te sugerir você orar assim, concretamente, objetivamente. Talvez em uma dessas 4 áreas você tem tido muita dificuldade. Então é isso que você deve orar. Amém, irmãos? Talvez uma dessas 4 áreas. Olha só, olha para mim e me escute.
a área que você é vulnerável, o diabo não te deixa em paz. Então não dá para você correr, você tem que resolver vencer nessa área em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, para o diabo te dar sossego. Se é que eu posso falar assim, deu para entender? Porque aí ele vai olhar para você e falar assim, não adianta mais. Então, por exemplo, se... isso não existe não, mas vamos brincar, o mundo do faz de conta, né? Seu marido não te dá valor, descrédito, né? Enquanto você é vulnerável, isso permanece. Sua mulher não te dá valor, você é um cara bacana, trabalhador e tal, etc. Mas ela não te dá valor, só descrédito. Enquanto isso te fere e não produz pérola, não produz coisa boa dentro de você, o diabo está ficando feliz, porque só te martiriza, porque você não consegue reagir como Cristo. Né? Enquanto a ofensa acaba contigo, o diabo vai usar, você vai sair na rua cantando louvor para ir fazer uma coisa normal no mercado, no banco, no meio do caminho alguém vai aparecer e vai te ofender, o atendente, alguém vai te ofender, porque o diabo sabe que o seu ponto fraco é a ofensa. Você não consegue lidar com a ofensa como Cristo. Você só lida com a ofensa na carne. Então o diabo vai te perturbar aonde? No teu ponto forte? Não, no teu ponto fraco. Deu para entender a minha tentativa de orientar você na sua oração? Você tem que orar concretamente. Hoje é culto de Santa Ceia. Nós comemoramos quem é Jesus, o que Ele fez por nós. E Ele veio... É isso que é vida abundante, irmãos. É nós conseguirmos, à medida que caminhamos com Cristo, irmos nos libertando dessas reações carnais. Amém? Isso é vida abundante. Você só sente o gozo dessas vitórias depois que você vence. Você não sente antes. Mas aí quando chega o dia, alguém te ofende, você não se sente mais ferido. A ofensa real é verdadeira, mas você não toma para si, né? Você entrega para o Senhor. Você procura ser a melhor pessoa possível, mas você não é valorizado. Aquilo não paralisa o plano de Deus na sua vida. Você fala assim, Senhor, essa pessoa não valoriza, mas eu sei que o Senhor reconhece. Amém? E assim você vive a vida que Deus tem para você, não a vida que o diabo quer te dar. Quem está entendendo? Amém? Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, comece a orar. Fala, Deus, o Senhor falou comigo. Eu ouvi a tua voz, eu entendi. Eu tenho sido vítima, Senhor, dessas coisas. Por isso que eu vim aqui hoje à noite. Eu tenho sido vítima. Até hoje eu não consegui, Senhor, reagir da maneira certa. A ofensa, o descrédito, a falação desnecessária, a traição, Senhor. Pelo contrário, eu ainda fico te culpando. Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor deixou? Me perdoa, Senhor, até por te culpar. O Senhor não é responsável pelas pessoas fazerem isso comigo, mas eu dei fé ao diabo. O diabo sabe que toda vez que ele fizer, eu vou reagir na carne. Eu vou sair dos trilhos. O teu plano vai ser frustrado na minha vida. Senhor, eu me envergonho disso, eu me arrependo. Eu não quero mais isso. É assim que você tem que orar. Como alguém que quer mudança, alguém que quer melhorar. Alguém que realmente pode falar, Deus, não quero mais assim, não quero mais agir assim. Mas na minha força não dá. Eu só reconheço, eu só peço perdão e te peço graça e misericórdia, porque eu quero um dia, ainda que uma dessas experiências desagradáveis aconteça de novo, mas não vai mais estragar meu dia, não vai me tirar dos trilhos, não vai fazer eu elevar minha voz, não vai, Senhor. Eu vou ter vencido com Cristo. Senhor, cada oração, Senhor, que é feita neste local, Senhor, cada voz que o Senhor escuta nesta hora, ouve com carinho. O Senhor é um Pai de amor, um Deus de amor.
O Senhor sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, mas o Senhor nos ama mesmo assim. E aqui é a casa do oleiro, nós somos vasos, pode nos quebrar, pode fazer de novo, porque, Senhor, nós cremos que aquilo que o Senhor faz em nós é uma boa obra, é para nos dar vitória em áreas na vida que nós temos fracassado, em áreas que, enquanto nós choramos, o diabo fica sorrindo. Senhor, muda essas coisas em Cristo, ó Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Essas coisas terríveis que Jesus viveu e que nós vivemos também. O nosso pedido hoje à noite é que Cristo reine em nosso coração e que nós possamos reagir a essas coisas como Ele reagia. Que essas coisas, ao invés de produzirem o pior em nós, que é o que o diabo espera, produza pérolas no nosso coração, coisas de grande valor que vão abençoar outras vidas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.